Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de super dicas de biologia para você aqui no ABF. Eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade com relação aos ciclos reprodutivos dos vegetais. Então, eu tentei montar um esquema para comparar, para fazer uma comparação dos ciclos reprodutivos dos 4 grupos vegetais com o ciclo Aplonte-Diplonte, que é o que determina todos eles. Então, vamos lá? Eu vou passar aqui o slide. Aliás, deixa eu ficar pequenininha aqui. Tudo bem. Aê! E aí fica muito mais fácil, né? Bom, eu coloquei aqui o ciclo Aplonte-Diplonte, que é um ciclo no qual nós temos dois adultos, o adulto diploide e o adulto haploide. Esse é o ciclo que todos os vegetais seguem. E como eu sempre costumo dizer nas minhas aulas presenciais, a partir do momento que você entende o funcionamento desse ciclo, fica fácil você entender o ciclo de vida de todos os grupos vegetais. Então, vamos lá. Exceto briófitas, né? Os demais grupos vegetais têm o esporófito dominante. Em português bem claro, o que isso significa? Quando a gente olha para uma planta e a gente vê essa planta, a gente está vendo o esporófito. Exceto briófitas, como eu falei anteriormente. Então, vamos dizer que a gente está vendo aqui um esporófito, uma planta adulta diploide. Então, esporófito é o adulto diploide. Um esporófito tem por função produzir esporos. Como o esporófito é um adulto diploide e os esporos são células haploides, para formar esses esporos, as suas células passam por meiose. E o nome dessa meiose é meiose espórica, responsável então pela produção dos esporos. Qual é a função de um esporo? Esporo germina. Esporo germina como se fosse uma semente, só que não é resultado de fecundação. Cuidado com essa diferença. Quando um esporo haploide germina, ele forma um outro adulto. E repara que, se o esporo é haploide e não houve fecundação, esse adulto formado da germinação continua sendo haploide. O adulto haploide é o gametófito. E qual é a função de um gametófito? Produzir gametas. Se o gametófito é haploide e os gametas também são células haploides, o processo de divisão que aconteceu aqui foi mitose. Muito bem, e qual é a função dos gametas, então? Gametas têm por função fazer a fecundação, e do processo de fecundação resulta um zigoto diploide que cresce, que se desenvolve, dando origem ao esporófito diploide e fechando o ciclo. Bom, eu espero que o ciclo Aplonte-Diplonte tenha ficado bem claro para você. Agora eu vou mudar aqui de slide, eu vou até me mudar de lugar, deixa eu me colocar aqui embaixo, um pouquinho menor. Eu vou deixar aqui em cima de mim esse ciclo Aplonte-Diplonte que a gente acabou de falar. E aqui na lateral, eu vou colocar agora os ciclos reprodutivos dos 4 grupos vegetais. Vamos começar com as briófitas, que é o ciclo mais simples que tem. Lembrando que, nesse único caso, esse é o único grupo de vegetais que a geração dominante é o gametófito. Então, o que a gente vê, a planta que a gente enxerga é um gametófito. Bom, nós temos gametófitos, que são os adultos haploides, masculinos e femininos. Na época reprodutiva, a estrutura masculina, que é o gametófito masculino, vai produzir gametas masculinos. E a estrutura feminina vai produzir gametas femininos. Qual é o nome da estrutura masculina? Anterídeo. E da estrutura feminina? Arquegônio. Então, só para a gente lembrar o que nós falamos anteriormente, a função do gametófito é produzir gametas por mitose. Então, esse gametófito aqui, nas suas estruturas produtoras de gametas, ele vai produzir gametas por mitose. Muito bem, o gameta masculino é o anterozoide, o gameta feminino é a oosfera. E aí você deve se lembrar que uma simples gota de água é suficiente para promover a natação desse anterozoide até a oosfera. Essa fecundação aqui acontece na presença de água. E aí acontece a formação do zigoto, que começa a crescer aqui em cima na planta feminina. O gameta masculino vai até a planta feminina. Então, o zigoto começa a crescer aqui em cima na planta feminina, dando origem ao esporófito, que está representado aqui no esquema para você. Muito bem, então eu formei o esporófito aqui em cima, ó, diploide, resultante de um processo de fecundação. Qual é a função de um esporófito? Vamos voltar para o nosso ciclo inicial.
O esporófito tem por função produzir esporos por meiose espórica, e é isso que vai acontecer. Então, aqui dentro vai acontecer a produção de esporos. Esses esporos vão ser liberados para o ambiente e a função de um esporo é germinar. Esses esporos germinam, esporo haploide forma adulto, haploide, que é o gametófito. Muito bem, vamos ver se a gente consegue passar esse mesmo ciclo agora para as pteridófitas. As pteridófitas, assim como as gimnospermas e as angiospermas, elas são plantas com esporófito dominante. Então, vamos começar aqui. Eu tenho um esporófito que é diploide, vou relembrar com vocês. A função de um esporófito é produzir esporos por meiose. Então, aqui nesse esporófito, que é a planta adulta diploide, vai acontecer a produção de esporos. Especialmente no caso das pteridófitas, eu coloquei aqui a folha de uma samambaia, que é a principal representante do grupo. Na época reprodutiva, ela forma essas bolinhas marrons aqui nas plantas, nas folhas, que são os soros. Dentro desses soros, o soro é um esporanjo. O que é um esporanjo? É um produtor de esporos. É muito nome, né? Eu sei, mas um esporófito tem esporanjos, que são os locais onde acontece a produção de esporos, tá? Muito bem. Então, aqui em cada soro vai acontecer a meiose e milhares de esporos serão produzidos. Qual é a mesma função do esporo, Flávia? Fazer germinação. E é exatamente isso que vai acontecer. Os esporos germinam e um esporo, quando germina, dá origem a um gametófito, a um adulto haploide. Olha ele aqui. O gametófito das pteridófitas, ele não é a geração duradoura. Aliás, ele é muito pouco evidente, é difícil de ver. É uma folha com formato mais ou menos de coração que tem aproximadamente 1 centímetro. Então, ele é pequeno. Esse cara aqui é o gametófito. O que um gametófito faz mesmo? Produz gametas por mitose. Então, ele vai produzir gametas. O gametófito de uma pteridófita, ele é hermafrodita, ele é monóico. Então, ele vai ter a estrutura produtora de gametas femininos e a estrutura produtora de gametas masculinos. Estrutura produtora de gameta feminino é arquegônio, produz gametas oosfera. Estrutura produtora de gametas masculina é anterídeo, produz gametas anterozoide. Não escrevi aqui, mas é a mesma coisa que aconteceu lá em briófitas. A fecundação, nesse caso, depende da água, porque o anterozoide é um gameta flagelado. Então, o gameta masculino vai nadar até a estrutura feminina, fecundar o gameta feminino, e aqui em cima vai acontecer a fecundação e vai dar origem ao zigoto. Olha o brotinho formando aqui. Esse zigoto, isso aqui, essa estrutura, aliás, ela chama prótalo, tá? Essa estrutura aqui, esse zigoto, vai se desenvolver. O desenvolvimento de uma estrutura que tem origem na fecundação, né? Forma uma estrutura diploide. Então, o zigoto é diploide e ele vai crescer e dar origem ao esporófito, fechando o ciclo. Bom, é claro que passando dos grupos, né? Quanto maior é a carga evolutiva, né? Um pouquinho mais complexo o ciclo vai ficando. Então, vamos tentar passar esse mesmo ciclo aqui para gimnospermas com um pequeno grau de dificuldade a mais que o ciclo da gimnosperma traz para a gente. Eu vou começar do esporófito mais uma vez, vamos ver se vai ficar bem claro. Então, o esporófito diploide tem por função produzir esporos por meiose, e esse esporófito aqui vai produzir esporos por meiose. Vamos falar um pouquinho mais especificamente das estruturas das gimnospermas. O esporófito tem uma estrutura reprodutora chamada estróbilo. Quando a gente falar de angiospermas, a gente vai chamar isso daqui de flor. Então, dá para falar que o estróbilo é a flor da gimnosperma? Só no português, bem claro. Mas, na realidade, não é uma estrutura biológica. A gente não pode comparar a flor com o estróbilo biologicamente. Mas eu só tô falando assim para você entender, porque é esse o intuito do meu vídeo. Então, eu tenho o estróbilo, que é a região do esporófito responsável pela produção de esporos. Esse estróbilo contém esporângios. Lembra que o esporângio é a estrutura que vai produzir esporos, e ele está dentro do estróbilo. No caso das gimnospermas, esse estróbilo geralmente é a pinha. Bom, quais são os esporângios? Eu tenho esporângio masculino e esporângio feminino, de plantas masculinas e de plantas femininas. Toda vez que eu estiver me referindo a uma estrutura feminina, ela vai ser mega, e masculina, micro. Então, eu tenho um microsporângio, produtor de esporos, no caso da planta masculina, e um megasporângio,
produtor de esporos no caso da planta feminina. Mas micrósporos, que são microesporos, ou seja, esporos produzidos por plantas masculinas, e megásporos, ou megaesporos, que são esporos produzidos por planta feminina, nada mais são do que esporos. Então, eles foram formados aqui por meiose, ou seja, eles são haploides. Qual é a função de um esporo mesmo? Germinar e dar origem ao gametófito, que é o adulto haploide. Então, é isso que vai acontecer. Vai acontecer a germinação aqui e a formação do gametófito. Existem vídeos aqui no canal a respeito dos grupos vegetais e o processo de reprodução, os ciclos de vida estão bem completinhos. Então, agora eu só estou pincelando para você relembrar e tentar entender de fato como que acontece esse ciclo. Mas se você assistir os vídeos, você vai saber direitinho da posição do gametófito, saber que ele está dentro do esporófito, o porquê disso e tudo mais. Bom, o gametófito, então, masculino é o grão de pólen. E o gametófito feminino, eu coloquei aqui como referência para gente o arquegônio. Dentro de um gametófito, o que acontece mesmo? Produção de gametas. Então, o grão de pólen vai produzir um gameta masculino, que é o núcleo espermático, e o arquegônio, que é o gametófito feminino, vai produzir gametas, que é a oosfera. E vai acontecer a fecundação, que agora não depende mais da água, no caso das gimnospermas, ela é pelo vento, é uma anemofilia. O processo de fecundação faz com que dois gametas se fundam, formando uma estrutura diploide, que é o zigoto, que cresce, se desenvolve e dá origem ao esporófito, fechando o ciclo. Muito bem. Um pouquinho mais difícil é o ciclo das angiospermas. Mas olha só, o esquema vai ser sempre o mesmo. Então, eu vou começar mais uma vez pelo esporófito diploide. Como eu falei anteriormente, no caso das angiospermas, esse esporófito aqui vai conter a flor. Dentro da flor, nós temos estruturas produtoras de esporos. Essa flor, ela vai produzir estames e ela vai produzir carpelos. Essas estruturas aqui correspondem aos microsporângios e megasporângios. E qual é a função de um esporófito? É produzir esporos. Muito bem, por meiose. Os esporos que são produzidos são os micrósporos e os megásporos. E eu tô passando um pouquinho mais rápido aqui porque você deve ter percebido que é a mesma denominação que a gente dá lá para as angiospermas. Muito bem. E qual é a função de um esporo? Germinar e produzir um gametófito, que é um adulto haploide. E é isso que vai acontecer. Os micrósporos vão germinar e formar gametófitos masculinos, ó, o grão de pólen. E o megásporo vai germinar e dar origem ao gametófito feminino, que nesse caso aqui eu coloquei o saco embrionário como nossa referência de gametófito feminino. E o que acontece dentro de um gametófito? Por mitose, acontece a produção de gametas. Então, aqui o grão de pólen vai produzir, nesse caso aqui são 2 núcleos espermáticos, e também tem um vídeo de angiospermas, e lá eu expliquei direitinho o processo de reprodução desses indivíduos. E o saco embrionário vai produzir oosfera. Acontece aqui que são 2 núcleos espermáticos que vão fecundar estruturas da planta feminina, da região reprodutora feminina. Então, vamos lá, quais são essas estruturas? Um dos núcleos espermáticos vai fecundar a oosfera. E esse processo aqui junta uma célula haploide. Por que haploide, Flávia? Olha aqui. É o gametófito que sofreu mitose e gerou esses gametas aqui. Então, a estrutura continua sendo haploide. Então, eu tenho um dos núcleos espermáticos que vai fecundar a oosfera. Uma estrutura haploide mais uma estrutura haploide formam um embrião diploide, que vai dar origem ao zigoto e formar o esporófito. Só que o outro núcleo espermático, ele vai fecundar os 2 núcleos polares, que são outras estruturas que foram formadas no desenvolvimento feminino. E a união de uma célula haploide mais 2 células haploides vai me formar uma estrutura triploide, que é o endosperma, que está dentro da semente e vai nutrir esse embrião para ele crescer e conseguir germinar e dar origem ao esporófito diploide. Bom, eu sei que é complexo, agora deixa eu ficar maior zona aqui de novo, para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que é um processo complexo, a minha ideia foi tentar mostrar para vocês que todos os ciclos dos 4 grupos vegetais obedecem esse mesmo ciclo aqui, eu vou colocar ele aqui de novo, que é o ciclo aplonte-diplonte.
E aí fica mais fácil da gente conseguir compreender, da gente conseguir entender. Bom, eu espero que você tenha de fato entendido. Agora me diz se você gostou desse vídeo, por favor, comenta se agora ficou claro. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, escreve aqui para mim se você gostou. E é isso aí. Então, um beijo e até a próxima.